Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola, tá? A gente vai dar início à nossa aula do nono ano, tá? Como vocês já devem estar cientes, né? Essa semana nossas aulas estão sendo 100% no formato remoto. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre potenciação dos números inteiros, certo? E quando for, no caso a gente já realizou algumas lives, né? Essa aqui já é a nossa última aula da semana. Então a gente vai finalizar aqui o conteúdo. Na próxima semana a gente já inicia já a parte de radiciação, beleza? Então pessoal, vamos aqui dar início à nossa aula. Potenciação de números inteiros, tá? A gente vai fazer praticamente uma revisão, beleza? A gente vai fazer uma revisão para que vocês consigam realizar as soluções das questões de uma forma mais simples, tá? Potenciação de números inteiros. Potenciação de números inteiros. Perdão a letra, pessoal, mas escrever no mouse é um pouco quanto complicado. Potenciação de números inteiros. Então, pessoal, todo mundo já deve imaginar como é que é um formato de uma potenciação, né? Nós temos aqui o número A elevado a um expoente n. Temos como resultado um valor B. Um valor B. Esse valor que fica aqui embaixo, esse A, nós chamamos ele de base, tá? Esse número que fica em cima desse A, ou seja, em cima dessa base, nós chamamos de expoente, beleza? Então aqui nós temos a base, aqui nós temos o expoente. E como resultado, nós temos a potência, tá? Então a potência é o resultado da potenciação. Tranquilo? Temos aqui a base, que é esse valor maior que fica, né? Nós temos o valor, o expoente, que é um númerozinho menor que fica em cima da base. E nós temos como resultado o expoente. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, né? Que dá como resultado o valor 8. Esse 2 nós chamamos de base. Esse 3 nós chamamos de expoente. E o 8 nós chamamos de potência. Ok? Como é que nós realizamos uma operação de potenciação? Então vamos supor o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma potência de base A, expoente n, tá? Como é que eu realizo essa conta aqui? Você vai pegar A, multiplicar por A, multiplicar por A, multiplicar por A, quantas vezes? N vezes. Ou seja, vai ser de acordo com o valor do n. Quem é o n? O expoente. E você observa que eu estou multiplicando A sempre por A, tá vendo? Ó, A vezes A vezes A vezes A. Quem que é o A? O A é a base. Então, resumindo, pessoal, para a gente realizar uma operação de potenciação, a gente vai simplesmente pegar a base e multiplicar por ela mesma. Aí, professor, eu multiplico quantas vezes? 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes? N vezes. N não é o expoente? Então você vai multiplicar de acordo com o valor do expoente. Tá? Vai ser de acordo com o valor do expoente. Se o expoente for 3, você multiplica 3 vezes. Se o expoente for 2, multiplica 2 vezes. E assim vai. Então, por exemplo, esse caso aqui, né? 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. Como é que eu realizo essa conta? Você vai pegar A vezes A vezes A vezes A. Aqui no caso o A aqui é quem? O E é o 2. Então você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes você vai realizar esse processo? 3 vezes. Né? 1, 2, 3. Por que 3 vezes? Porque o valor do expoente é exatamente 3. Aí você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, por isso que 2 ao cubo tem como resultado o valor 8. Cuidado, galera, para você não fazer o seguinte, para você não pegar
o 2 e multiplicar por 3, tá? Se você pegar 2 e multiplicar por 3, vai dar errado, né? Porque 2 vezes 3, sabemos que é quanto? 6, né? Só que 2 ao cubo, o resultado não é 6, o resultado é 8. Então, cuidado para você não fazer isso, tá? Não é a base vezes expoente. É a base vezes a base vezes a base. Quantas vezes? N vezes. Ou seja, dependendo do valor do expoente. Então, se eu tenho como exemplo aqui, ó, 3 elevado a 4. Se você fizer 3 vezes 4, que no caso é 12, vai estar errado, certo? Você tem que pegar 3, multiplicar por 3, multiplicar por 3, multiplicar por 3, tá? Quantas vezes, professor? Ó, dependendo do valor do expoente. Como o expoente é 4, você vai fazer isso 4 vezes, beleza? Então, você vai pegar, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tranquilo? Então, o resultado é de 3 elevado a 4 é 81. Então, pessoal, essa parte aqui é bem de boa, né? Basicamente uma revisão aqui do sexto ano. Então, vamos avançar um pouco mais. Vamos entrar agora no sétimo, né? Existem casos onde a base ela tem valores inteiros, que até então nós já trabalhamos com números naturais, né? Com números positivos. Mas existem situações onde você tem ali números inteiros, ou seja, números positivos e números negativos. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, primeiro caso, tá? Primeiro caso, expoente par. Expoente par. Lembrando, pessoal, que isso daqui nada mais é do que uma revisão, beleza? Apenas uma revisão. Então, nós temos aqui o expoente par. Ó, observem que eu não estou dando nenhuma condição para a base, tá? Ou seja, a base ela pode ser tanto positiva quanto ela pode ser negativa. Então, vamos pegar as duas situações, tá? Então, vamos supor que eu tenho um exemplo 1, onde eu tenho menos 2 elevado a 4, tá? Então, aqui você vê que a base está negativa, né? Mas o que importa, pessoal, é o expoente, tá? O expoente é o que importa aqui nessa situação. O que acontece quando o meu expoente é par? Quando o meu expoente for par, significa dizer que o resultado, ou seja, a potência, né? Potência é o resultado da potenciação. Então, o resultado será, olha aqui, sempre, tá? Sempre positivo. Não importa como a base vai estar. Se a pessoa, a base aqui está negativa. A base está negativa. Não importa, pessoal. Sempre que o resultado for par, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, olha só para o expoente aqui, galera, ó. Olha só para o expoente aqui. Esse expoente é par ou é ímpar? Esse expoente é par. Então, se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Sempre, tá? Aí você realiza a potência normalmente, tá? 2 elevado a 4 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Então a resposta disso aqui é mais 16. Tranquilo? Isso acontece também para expoente para base positiva, não importa, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, mais 3 elevado a 2. Então, mais uma vez falando, o que importa aqui na situação é o expoente, tá? Expoente par significa que o resultado vai ser sempre positivo. E aí você faz a potência normalmente. Você pega 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9, né? Lembrando que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Duas vezes, né? E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, é isso. A primeira situação é quando você tem expoente par. Professor, mas o senhor disse que ia explicar quando fosse a base negativa. Exatamente, pessoal. Quando a base for negativa, não tem nenhuma condição. Ou positiva. O que a gente vai se atentar sempre é para o expoente. Caso ele seja par,
ou caso ele seja ímpar, tá? É isso que a gente vai se importar aqui, apenas com o expoente. A base ela pode ser tanto positiva quanto negativa, não tem problema nenhum. Você vai sempre seguir essa condição aqui, beleza? A outra situação é quando você tem expoente ímpar. Então aqui, você tem aqui expoente ímpar, tá? Expoente ímpar. Certo? Expoente ímpar. Para expoente ímpar, o que eu vou fazer quando eu tenho expoente ímpar? Você vai repete o sinal da base. Pronto, é isso que você vai fazer. Cuidado para você não confundir com o seguinte, é que geralmente os meninos acham. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Não é isso? É isso. Sempre que o resultado for par, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Aí, o que o pessoal geralmente confunde? Sempre que for ímpar, né? Segue a regra, ó. Sempre que for par vai ser positivo. Aí o pessoal acha que sempre que for ímpar vai ser negativo. E não é bem assim. Quando for ímpar, não significa que vai ser negativo. Significa que você vai ter que repetir o sinal que já está aparecendo na base. Tá? Então você vai ter que repetir o sinal da base. Então se a base está positiva, ela continua sendo positiva. Se a base está negativa, ela continua sendo negativa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho menos 2 elevado a 3. Ok. Então o que importa é o expoente, tá, pessoal? Expoente ímpar, repete o sinal da base, menos. Aí depois aqui, ó, eu só coloco isso aqui porque, enfim, o sinal é uma coisa que nós devemos ter em dúvida, né? Porque lógico que você vai ter que resolver a potência depois disso, né? Você vai pegar 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Beleza? Mesma situação aqui. Se eu tenho mais 2 ao cubo, vou pegar o mesmo exemplo invertendo só o sinal. Significa dizer, ó, lembra, quando o expoente é ímpar, não significa dizer que vai ser negativo. Você vai ter que repetir o sinal que já está aparecendo na base. Então, se aqui é ímpar e a base está positiva, o resultado continua sendo positivo. E 2 ao cubo você já sabe que vai dar 8. Então, lembre disso, pessoal. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Mas isso não significa dizer que quando for ímpar, o resultado vai ser negativo. Não é assim, tá? Quando for ímpar, você vai ter que repetir o sinal da base. Beleza? Então é isso. Depois dessa parte, tá? Nós entramos aí nas propriedades. Propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação. Beleza? Propriedade da potenciação. A primeira propriedade que nós devemos saber, tá? Lembrar, talvez eu tenha colocado em ordem diferente no livro, tá? Mas vai ser as mesmas propriedades. A primeira propriedade que nós temos que lembrar é o seguinte: se você tem um número A elevado a 0, significa que o resultado vai ser sempre 1. Ok? Sempre que você tem uma base A elevada ao expoente 0, o resultado dessa potência vai ser sempre 1. Toda a vida. Então, por exemplo, vamos estar aqui os exemplos. 2 elevado a 0. Resultado 1. 4 elevado a 0. 1. 22 elevado a 0. 1. 345 elevado a 0. 1. É basicamente isso, tá? Qualquer número, não importa quem seja esse número. Tá vendo que eu não limitei o número, eu só coloquei letra A.
Quando eu coloco qualquer letra, pessoal, quando eu coloco uma letra para representar número, significa que essa condição ela vale para qualquer tipo de número, tá? Não importa o número que você está analisando, vai valer para qualquer tipo, beleza? A nossa segunda propriedade, então vamos lá, recapitulando, a nossa primeira propriedade diz que qualquer número elevado a zero vai ter como resultado sempre o valor 1. Segunda propriedade é a seguinte: se eu tenho o número a elevado ao expoente 1, o resultado disso daqui vai ser sempre a. Ou seja, qualquer número que esteja elevado a 1, o resultado é não ter nada. Ou eu posso pensar o contrário também, tá, pessoal? Quando não tem nenhum expoente aqui em cima da potência, significa que esse expoente vale 1. Tá? Eu posso pensar das duas formas, se eu quiser. Beleza? Por exemplo, eu tenho 2, né? O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Basicamente isso, tá? Nada demais. A terceira propriedade já é mais interessante, né? Se eu tenho uma potência de base A elevada a um expoente menos n, ou seja, agora o nosso expoente ele está o quê? Está negativo. É isso? Nosso expoente está negativo. O que esse negativo representa? Esse negativo significa que nós devemos inverter o numerador pelo denominador. Você vai inverter o numerador pelo denominador. Então, o que está embaixo vai subir e o que está em cima vai descer. Então, isso aqui vai ficar como? 1 sobre A elevado a n. Tá? Quando você inverter, essa potência n menos n, ela vai ficar positiva, normalmente, e vai acompanhar o A. Professor, mas por que isso aqui virou 1? Por que esse resultado virou 1? Porque debaixo do denominador A, quando não tem nenhuma fração, ela vale 1. Se fosse qualquer outra, vamos supor que eu tinha aqui, ó, A sobre B elevado a menos 1. Ou melhor, elevado a menos n. Pronto, então nesse caso aqui quem que vai subir? É 1? Não, quem sobe agora aqui é o B. É o denominador que sobe, tá? Nesse caso foi 1 porque não tinha nenhum, né? E sabemos que quando não aparece nenhum denominador, é porque o denominador ele vale 1. Beleza? Então nesse caso, o B sobe e o A vai descer, tá? Quando você inverte isso aqui, a potência deixa de ficar negativa e vira positiva. Fica normal. Tranquilo? Vou fazer um exemplo aqui para a gente compreender que esse aqui é um pouquinho mais complicado. Ó. Exemplo. Nós temos aqui a potência, né? 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Esse denominador, que no caso não aparece, vale 1, ele vai subir. Então, vai 1 para cima e esse 2 vai descer. Vai ficar aqui embaixo. Então, quando você inverte, a potência negativa ela vai ficar positiva. Vamos lá, pessoal, mais uma vez. Como o expoente está negativo, você vai ter que inverter. O que está em cima vai descer, o que está embaixo vai subir. Então, é por isso que ficou 1 sobre 2. Porque o 1 subiu e o 2 desceu. Quando você inverter, esse 3 ele vai ficar positivo e vai acompanhar o 2. Então vai ficar aqui, ó, 3. Então vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, né? Aí você realiza essa operação. Quanto é que dá 2 ao cubo, pessoal? 2 ao cubo dá 8, né? Porque seria 2 vezes 2 vezes 2. Acabamos de fazer isso daqui. Então, o resultado dessa fração vai ser o quê? 1 sobre 8, tá? 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Caso a gente tenha um numerador e um denominador, por exemplo, 3 quartos elevado a menos 2. 3 quartos elevado a menos 2. Então, nesse caso, você vai, vamos lá. Sempre que você vê o expoente negativo, expoente, tá? Cuidado, você não vai usar aquelas regras. Sempre que for par, vai dar positivo. Sempre que for ímpar, vai dar negativo. Você não vai usar essas regras. Essas regras você aplica caso a base seja positiva ou negativa, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando quem? O expoente. Então você tem que tomar cuidado quanto a isso.
beleza? Então, sempre que você tem um expoente negativo, você vai ter que inverter. Então, vai ficar o 4 vai ficar em cima e o 3 fica embaixo. Tá? Você vai inverter, o 4 sobe e o 3 desce. Depois que você inverter, esse expoente menos 2 ele vai virar positivo. Ele vai deixar de ser negativo. Professor, você não disse que o expoente tem que acompanhar o número que está em cima, ou seja, o 3? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque você tem uma fração mesmo. Certo? Você tem uma fração e tem esse parênteses aqui, principalmente. Tá? Esse parênteses indica o quê? Indica que essa operação ela vale tanto por de cima quanto por de baixo. Tranquilo? Então, você vai realizar essa conta aí. Aí você vai pegar, ó, 4, no caso aqui é 2, né? Então seria 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Beleza? Então esse é o resultado de 3 quartos elevado a menos 2. Beleza, pessoal? Terceira propriedade. Vamos lá. A nossa quarta propriedade é uma muito utilizada, né? Se chama multiplicação da mesma base. O que acontece? Se nós temos a potência A elevada a um expoente m, e essa potência está multiplicando a potência de base A elevada a um expoente n, né? Ó, você está multiplicando aqui a mesma base. Então significa que você vai fazer o quê? Você vai repetir a base A e somar os expoentes, tá? Então aqui você tem como resultado m mais n, tá? m mais n. Então é isso que você vai ter que realizar na multiplicação de mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Lembrando que você só deve realizar esse procedimento quando você tem potências de mesma base, tá? Se as potências estiverem, né, se a potência possuir base diferente, aí você já não pode mais realizar esse procedimento. Beleza? Por exemplo, 3 elevado a 7 multiplicado por 3 elevado a 2. Então você vai ter que repetir a base, né? Ó, você tem multiplicação aqui de mesma base. Então olha aqui a regra. A elevado a m vezes a elevado a n. Ó, eu deixei bem claro que os expoentes eles não precisam ser iguais, mas as bases tem que ser, tá? Então você vai repetir o a, repete a base e vai somar os expoentes. Então você vai fazer o que com 3 aqui? Você vai fazer 3 vezes 3, 9? Não. Você vai apenas repetir a base 3. Depois você vai somar os expoentes. 7 mais 2 vai dar 9. Então o resultado de 3 elevado a 7 vezes 3 ao quadrado é 3 elevado a nona potência. Beleza? Se eu tenho, sei lá, 2 elevado a 8 vezes 2 vezes 2 elevado a menos 5. Agora aqui ficou um pouco melhor, né? Ó. Primeiro, pessoal, esse 2 aqui, ele não apresenta nenhuma potência. Então significa dizer que essa potência vale zero? Aí você tem que lembrar da segunda propriedade, que diz que quando não tem nenhuma potência, é porque essa potência vale 1. Então aqui você tem um expoente 1. Todos os casos aqui, você tem multiplicação de mesma base. Então você tem que repetir a base e somar os expoentes, tá? Então você vai pegar 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9. Aí aqui vem um probleminha, tá, pessoal? Você não pode pegar 9 mais 5. Por quê? Você tem um sinal negativo bem aqui. Então você vai ter que fazer um jogo de sinal. Então você vai pegar 9, somar com esse valor. Ou seja, somar com menos 5. Aí você realiza aqui o jogo de sinais, ó. Vai ficar mais com menos, menos, né? Menos 5. 9 menos 5 vai dar 4. Tá? Então, o resultado será 2 elevado a 4. 2 elevado à quarta potência. Pessoal, essa foi qual? Quarta propriedade, né? Quinta propriedade. A quinta propriedade ela é o oposto, tá? Nós acabamos de ver o que? Multiplicação de mesma base. Multiplicação de base igual.
Agora nós vamos estudar a divisão de mesma base, tá? Então, se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, lembrando que uma fração também é divisão. Então, às vezes pode vir assim do lado, como às vezes pode vir no formato de fração, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, é só você parar para pensar um pouquinho, né? Se você tem a elevado a m vezes a elevado a n, e o resultado é a elevado a m mais n, ou seja, se você tem uma multiplicação de mesma base, você deve repetir a base e somar os expoentes. Então, o que deve acontecer quando você divide? O mesmo princípio, só que ao invés de você somar os expoentes, você vai ter que subtrair os expoentes. Então, o resultado aqui vai ser a elevado a m menos n, tá? Então, na multiplicação de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Já na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Tranquilo? Exemplo, ó. Nós temos aqui, sei lá, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui tá de graça, né? Divisão de mesma base. O que eu devo fazer na divisão de mesma base? Aqui, ó. Repete o A, ó. Repete a base. Quem é a base? Não, 2. Repete. Faz o que com os expoentes? Subtrai. 10 menos 3, 7. Professor, tem uma dúvida. Fala, João. Se as bases não forem iguais. Galera, se as bases não forem iguais, você não pode aplicar essas propriedades. Ok? Só aplica essas condições para bases iguais. Se as bases não forem iguais, você não pode aplicar essas regras. Tranquilo? Então, apenas para bases iguais. Então, mais um aqui para finalizar. Se eu tenho 5 elevado a 14 dividido por 5 elevado a menos 7. Ó, cuidado aqui, mais uma vez, com o jogo de sinais, pessoal. Se atentem muito nisso, tá? Então, o que eu devo fazer aqui, ó? Repetir a base, né, 5, e subtrair. Olha aqui a regra. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar 14 e vou subtrair com quem? Com menos 7. Olha o que aconteceu aqui, ó. Professor, mas aqui já tem um menos? Por que tu botou outro? Pessoal, vamos lá, entendam. Esse menos é da regra. Tá? Aí ele aparece em todos os casos. Porque eu não fiz, mas eu peguei 10 menos 3 também, tá? Para dar 7 como expoente. Então esse menos aqui, ele aparece em todos os casos. Agora esse menos aqui não. Esse menos é do próprio número. Então existem dois menos. Existe o do menos da regra e existe o menos do próprio número. Então você tem que colocar os dois. Tá? Antes que você pergunte, posso botar só um? Não, não pode. Tem que ser os dois. Ok? Então isso aqui vai ficar 14. Aí você faz aqui o jogo de sinais, pessoal. Ó. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Então 14 mais 7 vai dar 21. Então tomem bastante cuidado na hora de for fazer o jogo de sinais, porque a questão ela acaba enganando você nesse ponto. Beleza? Pessoal, e por último, tá? Tem outros mais simples, mas a gente não precisa comentar, tá? Então, por último, nós temos aqui a potência de potência. Potência de potência. O que é a potência de potência? Então vamos supor que eu tenho aqui uma potência de base A elevada a m, e em cima dessa potência tem uma potência n. O resultado vai ser o que? A elevado a m vezes n. Conclusão: se você tem uma potência em cima de uma outra potência, você vai ter que repetir a base. Vai fazer o que com os expoentes, pessoal? Você vai ter que multiplicar os expoentes. Você pega o m e multiplica por n, tá? Exemplo, ó. Exemplo. Você tem 2 elevado a 3. Em cima desse 2 elevado a 3, você tem o valor 5. Tá? O que eu devo fazer aqui? Repetir a base, ou seja, o 2 tu repete. Vai fazer o que com os expoentes, galera? Multiplicar os expoentes. Certo? 3 vezes 5 vai dar 15. Então, fica 2 elevado a 15. Beleza? Exemplo 2. Se eu tenho 3 elevado a 4, tudo isso elevado a 10, por exemplo.
Então, o que eu devo fazer aqui? Repetir a base 3 e multiplicar os expoentes. Então, você vai pegar o 4, multiplicar por 10, vai dar 40. Então, pessoal, potência de potência é bem tranquilo, certo? Você vai ter que repetir a base e multiplicar os expoentes. Pessoal, perdão. Por hoje seria isso, tá? A gente meio que realmente já revisou todos os processos da potenciação, né? Saímos lá do 6º ano com o básico de potenciação, né? Como é que realiza uma potência. Entramos no 7º ano, que é operações com números inteiros, ou melhor, potência com números inteiros, até as propriedades, tá? Que seria essa parte mais avançada. A partir da próxima semana a gente já vai começar um novo conteúdo, que é a radiciação. Tá aqui ainda é capítulo 1. A gente não finalizou ainda o capítulo 1. Beleza? Pessoal, então por hoje é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.